Olha só, estou desfragmentando aqui o meu notebook. Eu adoro essa imagem que mostra graficamente o processo, né, de desfragmentação. Eu já trabalhei com uma galera de tecnologia e entendo o seguinte, que é como se ele tivesse fazendo um giro em torno da HD e as informações que estão dispersas, digamos assim, na ponta da HD, ele fosse reunindo, né? Então, ou seja, elas estão de alguma forma fragmentadas e aí eles vão reunindo e vai fragmentando. E eu adoro isso pela analogia de que uma das maiores patologias socioculturais da nossa época é justamente a fragmentação dos saberes. Os saberes estão fragmentados e isso gera uma dificuldade enorme em construir um pensamento crítico, filosófico, ético, né? Como os gregos vão dizer que o maior mal da humanidade é a ignorância, alguns críticos contemporâneos vão dizer que não é mais a ignorância, mas é o excesso de informações frágeis, voláteis, líquidas, né? Parciais, incompletas, né? E isso remete ao grande filósofo da alegria, o Spinoza, que vai falar que existem 3 gêneros da forma de conhecer. O primeiro é o senso comum, o segundo, o racional, e o terceiro, intuitivo. O primeiro, pelo senso comum, a gente tem uma inversão lógica, onde a gente coloca a causa no efeito, o efeito na causa. É aqui que se localiza o maior inimigo da filosofia, que é a doxa, né? Compreendida assim como o mundo das opiniões, né? Ou seja, o primeiro gênero do conhecimento é o conhecimento, né? Sempre incompleto, fragmentado, né? É o conhecimento que se dá por eu ouvi dizer, né? Ou que a gente poderia então ser mais atuais com a ideia até de fake news, né? Mas enfim, eu acho excelente. Eu adoro e fazia anos e anos que eu não via isso, né? E esse tá bonito, que ele tá todo coloridinho, olha. Eu não conheço muito bem o que significaria essas partes, né, mais técnicas, ou seja, que está aqui piscando, as cores, enfim. Mas é isso, né? Acho que um grande desafio que nós temos é com a fragmentação dos saberes e o quanto isso nos deixa à mercê de experimentar uma própria potência do pensamento, né? O quanto que nós somos separados do que nós podemos, né? Eu moro aqui de esquina com a avenida, então de vez em quando acontecem esses barulhos que incomodam. Mas por fim, essa analogia só que eu tô aproveitando aqui para registrar esse momento aqui de fragmentação, né? E na Páscoa de 2018 eu tive uma epifania que eu acho que consegui sintetizar, ter aquele clarão, uma intuição de organizar pedagogicamente 20 anos de experiência no campo da educação, no campo da clínica, com a filosofia, e montei um programa de emancipação do espírito humano, né? Que é um programa que tem como objetivo, né, fundamentar, estruturar, digamos assim, né, no seu sentido pedagógico, né, 3 áreas que seria o pensamento ético, o crítico e alegre. O pensamento ético como uma contrarreferência com o pensamento moral é uma distinção que pouquíssimos sabem fazer com muita clareza, né?
o pensamento crítico, né, encontra referência com a doxa, né, ou melhor dizendo, com o julgamento. É necessário fazer uma distinção entre o que é pensar de forma crítica e o que é julgar, geralmente julgamento, né, nesse contexto mais moral. E o alegre, né, em detrimento não com a ideia de tristeza, mas com poder, porque o poder é triste, tá? Então eu acredito muito na potência do pensamento crítico como uma forma, né, de apresentar soluções, e a alegria ela estaria justamente nesse fato de que alegre é a natureza, como vai dizer Spinoza, pelo simples fato de que toda vez que o homem livre se depara com o seu exercício de autonomia, de liberdade, né, de criação, ou seja, toda vez que eu sou livre, então eu crio, né, eu estou agindo, eu me deparo com o resultado da minha criação, eu me deparo com a minha própria criação. Então, toda vez que o Criador se depara com a sua criação, ele tem um contentamento íntimo, que é isso que o Spinoza vai chamar de alegria. Então, para mim, o pensamento crítico, ele não implica simplesmente em só fazer apontamentos, né? Mas também em apresentar as possíveis soluções. E toda vez que a mente, ao experimentar essa potência da crítica, ela cria. Então eu acredito que o crítico ele tem que ser alegre, e por conta disso acredito que o militante pode militar com alegria, tá? E aí o papel das artes é fundamental, onde que a gente pode expressar, né, toda a nossa ira, toda a nossa indignação com respeito ao outro, por mais que ele seja diferente e adverso à minha maneira de pensar, mas sempre respeitando ele, mas de uma forma alegre, né? Então eu acredito muito nessa perspectiva que eu tiro das minhas reflexões filosóficas e das leituras de textos, né, deleuziano, do Foucault, Nietzsche, Spinoza, enfim, né? Me vem agora à mente a ideia do amor fati também, né, do Nietzsche, que tem muito a ver com essa questão, né, do eterno retorno, desse contexto que o Deleuze, né, traz dentro de uma filosofia da diferença. Bom, é isso que eu gostaria de compartilhar, né? Gratidão pela atenção de todos e espero poder ter respostas de quem se interessar em saber mais e poder iniciar uma articulação e juntos a gente poder se unir para poder trocar aí, né, saberes e juntos a gente poder lutar, né, por situações melhores, né, do que a que a gente está experimentando nesse presente, nesse contexto de pandemia, né? Gratidão a todos. Evoé.